بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Mais um pouquinho, não? Não mudou. Agora sim. Queria saber mais ou menos como é que se faz a pessoa ser um ritual, alguma coisa específica. Depois da pessoa ter entendido tudo isso e acreditado em tudo isso, basta que ela diga: não existe divindade, a não ser Allah, que Muhammad é o mensageiro de Allah, perante duas testemunhas muçulmanas. E a partir daí começar a praticar gradativamente o Estado. Não existe nenhum ritual, batismo, né? Geralmente os cristãos, vocês levaram para o batismo, né? Uma cerimônia X, não tem. Pode ser feito em qualquer lugar, para qualquer dois muçulmanos, não precisa ser uma autoridade religiosa, nem nada disso. Oi. Segundo o Islã, os anjos não têm livre-arbítrio. Não. O inferno cristão, errado a palavra, entendeu? Diz que foi um anjo que se rebelou. É, o Satanás, né? Isso. Se não tem livre-arbítrio, como é que é esse inferno, segundo o Islã? Não, veja bem, o inferno não foi criado por nenhuma criatura, foi criado pelo Criador. Nós acreditamos que tanto o paraíso como o inferno eles foram criados por Deus. E tem o seu propósito, entendeu? Então, nós não acreditamos no anjo caído porque o anjo não se rebela contra Deus. Ele simplesmente faz aquilo que é ordenado a ele. Entendeu? E o inferno foi criado por Deus. Não foi criação nem invenção de um anjo de nenhuma outra criação. Exatamente. Exatamente. O inferno para aqueles que não se submetem à vontade de Deus e praticam más ações por aí. Só que aí tem uma questão delicada. Não pratica-se aqueles que não submetem à vontade de Allah desde que tiveram conhecimento disso. Que é o caso de vocês. Então, nós estamos fazendo muito grande a partir de hoje. No caso, pega pela ignorância. Exatamente. As pessoas que estão na ignorância. Porque ninguém vai ser cobrado por algo que não sabia. Isso é óbvio. Tá? Isso não, tipo, até mesmo em questões mais óbvias. A pessoa, sei lá, não tem consciência de que roubar é errado. Um exemplo gritante aí, mas essa pessoa que rouba, essa pessoa não necessariamente vai ser punida por aquilo. Por quê? Porque não chegou para ela o conhecimento de que roubar é errado. Entendeu? Mas aquelas pessoas que conheceram o Islã da maneira correta, pensaram a respeito e quiseram se aproximar de Deus, quiseram falar, não, realmente tem um Deus lá em cima, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer aqui na Terra. E ele começa a procurar e tem consciência que é uma coisa. Agora, a pessoa que não teve nenhum conhecimento, não, essa pessoa não vai ser cobrada e ela vai ser julgada de acordo com a crença sim que ela tinha, certo? Uma crença, quaisquer que sejam essas crenças possíveis e com as atitudes dela em vida. Respeito de jejum, uma pessoa tem uma alimentação que não gosta, Respondeu o que ele passou o Iblis. Eu fazer ele responder o Iblis, ele não respondeu. Ela não precisa fazer o jejum, mas é aquilo que eu falei. Se o problema for temporário, ela não faz o jejum no Ramadã. Vamos supor que no Ramadã ela teve um problema. Então ela para de fazer o jejum e trata o problema. E ela tem desse Ramadã, desse ano, até o do outro ano, para repor os dias que ela não conseguiu fazer jejum. Agora, se a pessoa tem uma doença que ela não pode nunca fazer jejum, então para cada dia que ela não jejum, ela paga uma refeição para ela alimenta um pobre ou uma necessidade por cada dia do jejum. Entendeu? E o jejum não é obrigatório. Com relação aos 5 pilares, eles são praticados desde a infância, desde criança. Toda a obrigação para o muçulmano começa na puberdade. A partir do momento que o menino ou a menina chegou à puberdade, a partir dali começa a ser obrigatória as atitudes dela. Só que, antes disso, os pais já vão incentivando, reza 2 vezes por dia, reza 2 vezes por menino, às vezes tem reza, só faz movimento, não sabe falar ainda. Enfim, ela já vai sendo acostumada àquilo. Agora, quando ele chega à puberdade, a coisa aí passa a ser obrigatória. Isso é tudo. Eu não consegui encontrar muita lógica, estava falando antes, que, por exemplo, a partir do momento em que hoje eu saí daqui tendo esse conhecimento, É bom isso.
muçulmanos que acreditam, que rezam, e matam inocentes, e fazem, eles têm roubo, estupram, etc. Essas pessoas vão ter a sua punição, elas vão ser julgadas, elas não vão passar impunes. Tipo, o fato da pessoa ser muçulmana, a responsabilidade quadruplica, porque você começa a ter conhecimento de um monte de coisas que você não pode mais fazer, de coisas que são erradas, e que você tem que parar de fazer. Se você não para, tipo, você quando não muçulmana, você talvez não tenha esse não, você não vai ter o conhecimento do que o muçulmano pode ou não pode fazer. Então, quando você pratica essas coisas, você não tem nenhum problema. Agora, para mim, para eu que conheço as regras e não as pratico, é ainda muito pior, certo? Isso é a segunda parte da sua pergunta. A primeira parte da sua pergunta, eu digo que toda a pessoa, todo mundo, independente de raça, independente de onde vive, ainda Deus fala isso no Corão, não pense que nós criamos o universo sem nenhum sentido. Não pense que nós criamos o universo, toda a vida, toda essa complexidade que a gente vê no universo inteiro. Isso não foi criado assim, do nada, não foi criado sem uma proposta, não foi criado sem um objetivo, não foi criado sem nada. Então, a nossa vida aqui, nesse exato instante, ela tem um propósito. Pessoas se incomodam com isso, se preocupam com isso, pessoas não. O que eu digo é que todos vocês, inclusive eu, nós somos responsáveis por tudo que a gente fala, por todas as nossas ações, por tudo que a gente ouve e por cada grão de conhecimento que a gente adquire. O que você vai fazer com esse conhecimento? Sim, você vai ser perguntado para o no final. Aqui a sala aqui, a faculdade de... Faz curso. Tá, não diga um curso. Nutrição. Tudo aquilo que você vai aprender sobre nutrição, vocês podem utilizar para o bem ou até mesmo para o mal, se vocês quiserem. A utilização desse conhecimento que vocês estão adquirindo, isso vai ser perguntado. Olha, eu te dei saúde, eu te dei cérebro, eu te dei inteligência, eu te dei condições financeiras, você cursar um curso de nutrição, o que você fez com ele? Certo? Você vai ter que responder isso para lá, não para mim. Entende? Então, com esse conhecimento que eu estou te passando, é apenas um de todos os outros conhecimentos que você adquire no seu dia a dia. E por cada vírgula que você está ouvindo, por cada informação que você tem a obrigação de ponderar, de pensar a respeito e fazer alguma coisa com esse conhecimento. O que você não pode ficar fora, isso aqui não me interessa. Entendeu? Então todo mundo é responsável. A utilização dele vem daquele livre-arbítrio. E a partir daí vai ter um ponto final. Peraí, deixa eu volto para você, prometo. Foi. Por favor, pode me esclarecer o que representa um mártir para vocês, o que ele representa e qual a ligação dele com homens bombas que a gente vê aí. A questão do mártir, toda pessoa, é que a palavra mártir, sei lá, não tem briga aqui no Ocidente, fica até estranho falar. Toda pessoa que morre, o profeta Muhammad fala, toda pessoa que morre pela sua família, defendendo a sua família, defendendo as suas propriedades, defendendo os seus bens, defendendo a sua religião, a sua cultura, essa pessoa morre como um mártir. O mártir é aquela pessoa que quando morre, ela entra no paraíso sem pensar todos com Allah. Ela tem os pecados perdoados dela e entra no paraíso sem pensar todos com Allah. Entende? Isso é o shahid, que a gente chama em árabe, shahid. Traduzem como mártir, né? Mas aqui é a palavra mártir do carro. Entende? Então existem várias formas de você alcançar isso. Entendeu? Lutando pela causa de Allah, lutando, eu digo, o que eu estou fazendo aqui é um esforço, me empenhando, melhor dizendo, me empenhando pela causa de Allah, defendendo a minha família, me defendendo a minha própria vida, defendendo a minha honra, sabe, defendendo os meus filhos, meu povo nessa situação, isso é um mártir. Entende? Só que uma coisa, ainda a gente tem até uma súplica que a gente fala assim, quando uma pessoa que a gente, aos nossos olhos, morre em uma situação dessa, a gente pede para Allah que o conceda ao martírio. A gente nunca aponta, tal pessoa é mártir, tal pessoa é mártir. Porque a gente nunca sabe o que está no coração da pessoa. Entendeu? Para ilustrar isso, o profeta Muhammad foi mostrado para ele no inferno. Ele viu 3 pessoas no inferno. O sábio religioso, um sábio religioso, uma pessoa que rezava muito e pessoas que morreram pela causa de Allah, morreram se empenhando pela causa de Allah. Quando ele estava retratando isso para os companheiros dele, as pessoas que estavam vendo como como? A pessoa que rezava muito no inferno,
assim, aquela pessoa que rezava muito, não rezava para Allah. Ela rezava para que as pessoas vissem que ela era uma pessoa piedosa. Então, de nada valeram as suas atitudes. Aquela pessoa que lutava pela causa de Allah, ela não lutava pela causa de Allah, mas ela lutava para que as pessoas falassem: olha como ele é corajoso, olha como ele, sabe, consegue fazer as coisas. E por isso, e o sábio religioso é a mesma coisa. Ele não adquiriu o conhecimento para poder passar por Deus, sabe, esperando a recompensa de Deus. Ele adquiriu o conhecimento para que as pessoas dissessem: olha como ele sabe, agora a pessoa sabe. Entende? Então a gente nunca sabe o que está no coração das pessoas. É claro que a gente pensa o melhor delas e espera que elas sejam incluídas como shuhada, como mártires. Entende? A gente nunca aponta: fulano morreu, homem bom, por exemplo, ele morreu, aquele lá vai ser um mártir. A gente nunca pode falar isso. Isso é muito errado, muito errado. E muitos muçulmanos fazem isso. Olha, morreu mártir, não morreu. Você sabe que morreu mártir? A gente pede para que Allah conceda o martírio, tenha concedido essa situação de martírio para ele. A gente não pode afirmar. Entendeu? E homem bomba é muitíssimo errado, tá? No Islã. Não existe homem bomba no Islã. Um homem não pode entrar num conflito sem nenhuma chance de sair dele. Entende? Se arriscar no conflito é uma coisa, colocar a mão no corpo, não existe risco aí. Né? Não existe risco de ficar vivo, mas não risco da morte, é iminente. Entende? A questão dos homens bomba tem que ser melhor explicada. Tipo, eu entendo por que existem homens bomba e a situação em Israel, lá na Palestina, etc., é muito complicada. Então você tem pessoas que, sabe, nunca tiveram conhecimento islâmico, nunca tiveram conhecimento nenhum, então desde 1948 sobre um Estado para lá de terrorista que é Israel. Então são pessoas que não têm uma vida comum, não têm uma vida normal, têm muito pouco conhecimento, muito pouca expectativa de vida. E são pessoas religiosas, são pessoas que só tem Deus mesmo para quem nenhum outro país ajuda, muito poucos outros países que ajudam. Sabe, a mãe morreu, a irmã foi estuprada do exército israelense, o pai foi assassinado na frente dele, o amiguinho que ia com ele para a escola também morreu num tiro de canhão israelense. Aí chega o cara e fala assim: você sabia que aquela bomba que explode aqui em Israel são menos 10 famílias judias que deixam, que desistem de vir para cá? Interessante isso. Isso é dado, isso é estatístico, né? O cara fala: pô, interessante. E você sabia que aqueles que morrem pela causa de Deus entram no paraíso? O cara olha assim. Entendeu? Você coloca a bomba no corpo. Não, vamos, eu estou nessa. Eu não tenho expectativa, não tenho conhecimento, eu não tenho. Sabe, eu não tenho 10 anos de pessoal numa universidade islâmica e nem tiveram 30 minutos como vocês estão tendo aqui. A primeira coisa é você vai explicar. O cara vai falar uma bomba de história. Aí ele olhando, ele é radical. Essas pessoas são radicais. São pessoas muito religiosas, entendeu? Só com pouco conhecimento e tem um direcionamento errado. Então eu peço para que Allah perdoe essas pessoas, eu peço inclusive para que Allah introduza essas pessoas no paraíso pela sua intenção, pela intenção que elas tinham, entende? Mas eu vejo isso com tristeza, eu vejo isso como um erro, mas é um erro que acontece, não porque a pessoa, e quando pensa, amigo, não é qualquer um, mas alguma vez, você já pararam, vou parar aqui e começar agora, vou colocar uma bomba, vou rosto dele na esquina, não é uma coisa simples, é que você sonhar com ela. Imagina você realmente ir lá e fazer. Então quem faz uma coisa dessa não é, sabe, é uma coisa mais simples, assim, é um radical. Sabe, o cara estuda, se torna um sábio e vai se matar na esquina. As coisas não funcionam dessa forma. Entende? É ruim porque a gente está aqui debaixo do nosso ar-condicionado, no sofá da sala, assina o jornal esperando vir a novela. Radicados, uma coisa explodindo, bando babaca, otário, uma coisa, sabe, uma coisa muito mais profunda. Se vocês procurarem no YouTube o que fazem, o que passam as crianças na Palestina, crianças que para ir para a escola, eles têm isso é um vídeo, são 10 capítulos, foi feito pela BBC de Londres, e você fica estarrecido. A criança, com 8, 9, para ir para a primeira série, enfim, primeiros anos de escola, o Estado de Israel ele faz um toque de recolher só para palestinos. Só pode utilizar as ruas os judeus, tá? Os israelenses. Não vou utilizar o judeu porque tem muito judeu gente boa por aí, não concordo com nada disso também, né? Não quero ser injusto, só para os israelenses. Mas eles querem ir para a escola. Então uma professora vai pulando os muros, passando por cima das lajes, das favelas que eles vivem, e recolhendo as crianças. Vai com um monte de 5, 6 crianças, e pulando o muro, e chovendo, e neve, e frio, e eles pulando. Só que nesse meio tempo, a criança cai, quebra a perna, quebra o braço, etc., para se enfiar num buraco escondido dos israelenses, entendeu? Para poder ensinar A, B, C, D, E, F.
Então você, desde pequenininho, você sofre um ciclo de violência. Você está com 18, 19 anos, você pode fazer alguma coisa, por que não botar um ponto de explodir aí? Entendeu? Por vingança, por um monte de motivos. Por um monte de motivos. Vocês estão entendendo? Eu não estou de forma alguma apoiando o ato. Não estou de forma alguma falando que isso faz parte, pelo contrário, isso não faz parte do Estado. Isso não faz parte da mitologia, de forma alguma. Mas eu entendo o que acontece. O fenômeno, a gente tem que parar e pensar um pouco para ver como e por que ele acontece. Você. Só o cristianismo. Nós acreditamos que determinadas espécies, sim, elas evoluem. Elas evoluem. Mas nós não acreditamos que nós vivemos uma merda, não. Enfim, não é como a gente fala, tá? Mas nós não acreditamos que Allah criou os seres humanos, criou o universo, criou essa diversidade, e a partir de então a gente tem se desenvolvendo, naturalmente. Mas não que o início tenha sido o acaso. O próprio Darwin, nas cartas de Darwin, não no livro, mas as próprias cartas de Darwin não exclui a ideia de um ser de um ser superior, etc., que tenha criado o universo, que tenha dado. Até a própria teoria do Big Bang. Nós temos, a Corão Sagrado fala, acaso não veio aqueles que não creem que todo o universo era uma só massa, a qual nós a desagregamos e criamos todo o ser vivo da água? Então, se você for entrar nesse versículo, tem um monte de verdades científicas aí, pelo menos o que a gente tem hoje em dia. Então, a questão do Big Bang mas quem foi que criou essa massa? E quem foi que fez ela explodir? Quem foi que ele agora disse que nós desagregamos ela? Esse nós é o plural de respeito do próprio médico, está ligado ali com o João. Então, Allah foi ele que criou essa massa e ele que criou essa massa. E ele fez a explosão e a partir daí tudo aconteceu. Mas nós somos criacionistas, a criação do universo por Allah, a criação de Adão e Eva por Allah, a criação dessa diversidade que nós temos por Allah. بسم الله الرحمن الرحيم